Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quais são os artigos que nós veremos hoje? Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, veremos aqui o artigo 12º-A ao artigo 14º. Artigo 12º. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança e do adolescente. Pessoal, nesse artigo 12º, se a criança ficar internada, então ela vai ter que ter um acompanhamento integral do pai ou do responsável ali, ok? Então, os estabelecimentos de atendimento à saúde, hospitais, clínicas e etc., inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente. No artigo 3, 13º, observe que essa lei já é uma redação dada pela Lei 3.010 de 2014. Então, no artigo 13º, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos de outras providências legais. Tá? Então, no artigo 13º, os casos de suspeitas ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos de outras providências locais, tá? Legais, aliás, desculpa, tá? Legais. Então, de outras providências legais. É até uma pegadinha de prova, né? Locais, né? Previdências locais. Acho que quando eu fizer um simulado, eu vou até trocar essa palavra legais por locais. Pessoal, então, os casos de suspeitas de confirmação de castigo físico, tá? Então, quando tiver suspeita de um castigo físico, né? Principalmente na escola, quando professores ou em algum lugar, né? Ou, por exemplo, a avó ou outras pessoas identificar algum, né, manchas no corpo da criança, tá? Se vê que a criança está muito deprimida, alguma coisa, se perceber um tratamento ali que tenha uma confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus trato contra criança ou adolescente, terão que ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, eu já vi uma questão dessa em uma prova, que ele falou da seguinte forma, né? Se um professor, de acordo com o artigo 13º, de artigo com o artigo 13º, aí lá no texto, né, falou que o professor ele identificou a criança toda machucada. Se o professor teria que comunicar à direção da escola, ou seria que ter comunicado ao conselho tutelar da respectiva localidade. Então, pessoal, de artigo com o artigo 13º, em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus trato contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente, né, ser comunicado ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então vamos ver os incisos desse artigo aí, tá? Então veremos os incisos do artigo 13º. Primeiro inciso. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhados sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Inciso segundo.
Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência especializado em assistência social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência ou qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular para que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então agora veremos aqui o artigo 14º. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que originariamente afetam a população infantil e a campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos, tá? Então, ficar atento a essa última parte aqui, que ela cai muito. Eles modificam algumas palavras, tá? Então, no artigo 14º, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Para pais, educadores e alunos. Eu estou falando isso porque isso cai muito, tá? Geralmente eles colocam apenas alguns itens ou geralmente mudam algumas palavras. Então fica atento a isso aí também. Inciso 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Inciso 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Inciso 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º ano de vida, com orientações sobre saúde bucal. Inciso 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Inciso 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento à criança de risco para seu desenvolvimento psíquico. Essa é uma lei incluída em Lei 13.438 de 2017, ok? Pessoal, aguardo vocês aqui neste canal nas próximas aulas. Para a gente continuar gravando as aulas, é importante que vocês se inscrevam nos canais, ative as notificações e ativando o sininho ali, você já recebe automaticamente o andamento das aulas ali. Aí. Então, se você estiver estudando para diversos concursos, tá? O nosso curso aqui ele vai abranger todas as áreas aí, tá? Na área militar, na área de educação, porque tem uma parte da lei do ECA que é direcionado às áreas militares, né? Policiais. E tem uma parte aqui e áreas de saúde também. E tem uma parte da lei do ECA que cai muito na área da educação também. Aí nós vamos estar fazendo essas diferenciações aí quando a gente chegar nos simulados. Um grande abraço, aguardo vocês aí na próxima aula.